Bom dia a todos. Então, eu estou aqui com o Nagar para mais um dos nossos bate-papos e a gente vai trazer hoje o tema do sono profundo, que movimentou bastante o nosso grupo. Eu, pelo que me recordo, também incendiei bastante o tema no nosso último encontro. Tem uma compreensão que eu sustentava a respeito de sono profundo e que o Nagar me esclareceu algumas coisas nesse tema, né? Eu sempre tive uma visão de sono profundo como uma experiência que ela é uma experiência por ser limitada por um início e um fim, mas o durante dela, por não ter nenhum tipo de transformação e ser completamente ausente da experiência de múltiplas formas, ela não seria como uma experiência de fato, algo que é experienciado por inferência, né? Quando a gente acorda, a gente sabe que dormiu bem. Mas os Shastras Vedantinos, né, Nagar, revelam que existe esse senso de eu existo que está presente no sono profundo também. Sim, Então, acho que a gente pode começar por aí, né? sim. Então, Fábio, a grande dificuldade nossa é de querer compreender, né, essa experiência do sono profundo através de um veículo de experiência chamado o Jiva em seu estado de vigília. O Exato. Jiva, estado de vigília, tem um nome sânscrito técnico que se chama Vishwa Jiva, ok? Então, são os três estados de experiência humana, né, de consciência humana. Uma delas é o da vigília, o outro é o sono profundo e o outro é o mundo dos sonhos, a experiência dos sonhos, né, o estado mental que projeta o mundo dos sonhos. Né? Então, cada um desses mundos, cada um desses universos, né, desses estados mentais, estados de experiências, eles são possíveis através de três veículos de experiências diferentes, são três corpos diferentes, são três médiums diferentes. Tá? Então, a nossa dificuldade, a dificuldade de quase todos nós, é que a gente quer compreender do ponto de vista do Vishwa, que é a entidade no seu estado, o Jiva no seu estado de vigília. Né? O Jiva, no seu estado de vigília, não tem o instrumento, não possui o veículo, o instrumento capaz de experienciar, porque a experiência do Jiva em seu estado de vigília é somente a experiência que nós temos, através do nosso corpo sutil e o corpo físico, né? O corpo físico através de todos os órgãos, dos instrumentos sensoriais, o corpo físico através dos seus órgãos sensoriais, né? Tudo bem integrado pela mente, o intelecto. Então, essa construção corpo físico, mente, corpo físico, corpo sutil, é o que compõe o Jiva em seu estado de vigília e a gente consegue experienciar, conhecer e discernir os objetos do mundo físico material e os nossos objetos mentais, intelectuais, emocionais, né? Então, esse mundo nosso, né, o mundo mental, emocional, subjetivo e a realidade de Ishvara, esse sim nós podemos experienciar através desse veículo, desse instrumento de experiência chamado o Jiva em seu estado de vigília, né, em outras palavras técnicas, Vishwa. Né? Então, para experienciarmos, né, o estado de sono profundo, nós precisamos de um outro veículo de experiência, de um outro instrumento de experiência. E esse instrumento é um corpo extremamente sutil chamado Pranya Jiva. Okay? Então, o Pranya Jiva é um estado que faz parte, né, do corpo causal, tanto a nível macrocosmo como microcosmo, é equivalente àquilo que nós chamamos, na linguagem ocidental, da mente inconsciente do Jiva. Tá? Então, é uma mente inconsciente, a gente não consegue perceber aquele objeto de experiência que é extremamente sutil. Por que é extremamente sutil? Porque não existe nomes e formas, não existe nenhuma pluralidade, existe simplesmente a ausência de objetos de experiência. Tá?
Então, em referência ao Vishwa, em referência ao Jiva em seu estado de vigília, né, a experiência do sono profundo não pode ser objetivamente experienciada, mas em referência ao Pranya Jiva, que é esse outro veículo de conhecimento e experiência, ela é experienciada como um objeto muito particular chamado a vacuidade, ou emptiness, né, o vazio, né, a vacuidade, ou a ausência de dualidade, a ausência da dualidade fundamental, primordial, que é essa split, né, entre o sujeito, em seu estado mental consciente, e os objetos que aparecem para ele, tanto os objetos físicos como os objetos do sonho, né, que é uma projeção da sua mente, das suas vasanas, né? Então, essa dualidade não existe, né? E, portanto, nós experimentamos uma sensação de plenitude, de paz, de satisfação, de rejuvenescimento, etc., que é fundamentalmente derivada do fato de que não existe pluralidade, que não existe dualidade. Veja bem, quando a mente é em seu estado de como se diz? Esqueça a palavra de novo. O de vigília. De estado de vigília, né? Vigília, eu não esqueço mais. Quando a mente é no seu estado de vigília, né? Ela imediatamente ela sofre, né, o contato com os objetos do campo, sejam eles objetos do campo do sonho ou do campo do acordado, né, do vigília, do campo físico material, né, realidade objetiva criado por Maheshwar, e imediatamente as vasanas, né, o que eu quero e o que eu não quero, meus medos e aversões começam a operar e criam desconforto na mente do jiva. Então, no estado de sono profundo, nós somos isentos dessa perturbação mental derivada dessa dualidade entre o jiva no seu estado mental consciente e os objetos que aparecem para ele, que produz essa sensação dualística, né, de embutimento mental ou de projeção, agitação, estresse ou apatia e depressão mental, que são estados que perturbam e que não são agradáveis, que não são satisfatórios, que não são de grande contentamento, entendeu? Então, no estado de sono profundo, nós experienciamos o que a gente chama de Ananda Maya Kosha, que é um outro aspecto, um outro ângulo de observar e de analisar essa experiência. A gente experiencia essa Ananda Maya Kosha, que é a kosha do bliss, né? The bliss sheet, a kosha do bliss, the bliss kosha, né? É bliss, é Ananda. Né? Então, essa sensação é puramente derivada do fato de que não existe nenhum objeto perturbando a mente do jiva, porque os jivas, fundamentalmente, em seu estado de vigília, ou eles estão correndo para obter ou correndo para evitar, entendeu? Então, é um corre-corre que, naturalmente, perturba a mente do jiva. O objetivo do autoconhecimento é resolver a mente do jiva de modo que ele perceba o mundo dos objetos, mas ele não sofra esse impacto das atrações e aversões que perturbam a mente, porque ele é firme na compreensão de que, muito embora essa realidade objetiva, né, do mundo sutil e do mundo físico material, muito embora ela exista, ela não é real, entendeu? E eu sou a única realidade. Então, todo esse conhecimento, o conhecimento da natureza dos objetos, etc., e o autoconhecimento permite ao Yanni de navegar no mundo, né, no mundo físico, material e mental e emocional, sem sofrer essas agonias mentais derivadas do que eu quero e o que eu não quero, né? As minhas os gostos e as aversões, né? Desejos e medos. Então, esse é um ângulo que a gente pode compreender o porquê que é tão gostoso, é tão feliz. Por que nós sempre queremos, Fábio, por exemplo, todo mundo tem o desejo de dormir, né? A gente chega aquela hora de noite, assim, eu preciso de 6, 8 horas de sono profundo, tomara que eu durma, eu aprecio, né? Se alguma coisa me tira do meu sono, eu fico chateada, porque tem alguma coisa ali. Agora, vejamos bem,
A gente jamais deseja alguma coisa, a menos que essa coisa seja uma fonte de alegria e contentamento para a gente. A gente jamais deseja, a menos que naturalmente nós sejamos um pouco, né, masoquistas ou exista uma disfunção, né, no caráter do indivíduo, né, mas, em geral, a gente só deseja alguma coisa se essa coisa é uma fonte de satisfação, paz, prazer, alegria, etc, etc. Né? Então, o fato que a gente deseja entrar naquele estado, entendeu? Através de um outro veículo, é uma indicação de que existe uma experiência de contentamento, felicidade, etc, etc. E a gente pode também compreender isso em retrospectiva, porque se a gente, alguma coisa tira a gente do sono, a gente diz, putz, oh, meu Deus, eu quero voltar para onde eu estava tão bem, como é que as crianças começaram a chorar? Não, vai você ver as crianças hoje. Né? Estava livre dos meus problemas, não estava pensando nas contas a pagar. E não só isso, mas curtindo, né? Não só sem a problemática, né, do estado, né, da vigília, né, mas também curtindo, né, essa satisfação, que é uma satisfação de uma mente resolvida, entendeu? Através do sono profundo. O que é uma mente resolvida? Eu utilizo muito essa expressão. Uma mente resolvida é uma mente que já não é vítima dessa tirania, das ragas e dveshas, atração e repulsão, atração e repulsão. Uma mente resolvida, ela é resolvida, ela já não é vítima da tirania dessas energias que perturbam a mente do indivíduo. Né? Então, essa mente, ela é resolvida através do Samadhi Yoga, entendeu? Através do Nirvikalpa Samadhi, etc. Samadhi Yoga, ela vai resolver a mente. O sono profundo resolve a mente, entendeu? E nós, do Vedanta, nós dizemos que o único modo de efetivamente resolver a mente é através do autoconhecimento. Porque a gente não tem modo de evitar o estado de vigília e a gente não tem modo de evitar o estado dos sonhos. No máximo, a gente tem sono profundo por 4, 5, 6 horas, significa que 18, 19 ou 20 horas a gente tem que lidar com os sonhos e o mundo físico material. Então, o único modo, né, é a gente resolver a mente através do conhecimento, de tal modo que a gente não tenha que ficar fugindo do estado de vigília como o diabo foge da cruz, como a gente diz no ditado, né? Sim. Vou ficar meditando, vou entrar em samadhi, passo o dia... Vou para a floresta, vou para o ar. Traz muitas reflexões, inclusive essa atualização de compreensão sobre o sono profundo. Inclusive, depois da nossa última aula do Gita, eu fui dormir refletindo bastante sobre isso. E aí, olhando, né? A gente, em vigília, como vedantinos, está sempre olhando o mundo da perspectiva que se autoafirma, né? Aham Brahmasmi, eu sou o ser, eu sou o Brahman. Quando a gente vai dormir também olhando dessa perspectiva, a gente vai também, como a gente objetiva tudo claramente, percebendo o momento que o corpo vai ficando mais tamásico, as funções vão ficando mais entorpecidas, o corpo vai entrando naquele modo do sono, e aí acontece uma dissolução. A gente percebe no dia seguinte a beleza e a profundidade de senso de não limitação do sono profundo no momento que a gente acorda, porque como você falou, o meio de experiência é outro, mas tem uma clareza que veio a respeito apesar da gente, ver se você está de acordo com o que eu vou falar, Nagar, apesar da gente ter na experiência em vigília, e quando a gente está sonhando, ou na nossa subjetividade, a gente tem um meio de experiência comum, que é o corpo sutil, a mente. No sono profundo, ele é um meio que é diferente de ambos, né? De vigília e do estado de sono com sonho. E esse meio, mas o senso de eu, como você falou, está lá. E eu fiquei refletindo muito sobre o senso de eu, no final das contas, obviamente,
porque nada está oculto da consciência que somos, né? Só que a gente experiencia o sono profundo nesse meio em particular, que é o corpo causal. E o senso de eu é o mesmo, é o que pervade os três corpos, né? Só que a gente tem a experiência em meios distintos. Sim, o senso de eu, isso pode ser dito sim, Fábio. Esses três vritis, né? Esses três pensamentos, essas três modificações da consciência, né? A modificação inicial é o primeiro vriti, que é o corpo causal. Depois, um pouco mais denso, o corpo sutil, e depois ainda mais grosso, o eu, do estado de vigília, né? Então, todos esses três eus, né? Diz I thought, né? O pensamento eu, entendeu? Eles, fundamentalmente, eles são a consciência nesse sentido, entendeu? Fundamentalmente, eles são a consciência aparecendo como três entidades experienciadoras, ok? São três entidades, né? Que, respectivamente, experienciam um campo, né? Um campo no estado do sonho, é o campo da mental emocional do indivíduo, né? A projeção das vastas da vigília, o campo físico-material de Shua. E no campo, e no estado de sono profundo, a total ausência de objetos. Então, é sempre um sentimento, a gente chama de, there is an I thought, there is an I vrit, ok? Esse I vrit, esse pensamento eu do corpo causal é extremamente sutil e ele não tem a consciência, ele não tem a reflectividade, ele não é autoconsciente como o eu sou, que aparece no estado de vigília. No estado de vigília, o eu sou é uma integração entre o mundo físico-material e a subjetividade, que é o mundo mental, emocional do indivíduo, né? Então, essa combinação faz com que essa experiência do estado de vigília seja muito tangível e que essa capacidade de discriminação, de cognitiva, né, de conhecimento, etc., seja altamente inteligente, né? Então, nós somos fundamentalmente inteligentes no estado de vigília, entendeu? O nosso corpo sutil, associado ao corpo físico, operando no campo e tentando compreender, extrair conhecimento, tá? Então, esse eu, né, do corpo causal, ele é inconsciente, mas ele se torna consciente no corpo sutil, porque o corpo sutil, ele produz um reflexo da consciência que brilha, entendeu? Eu adoro essa expressão brilha, eu aprendi com Paramartananda, quando ela permeia o corpo sutil do Jiva, entendeu? Ela brilha produzindo senciência, né? Então, essa senciência, que nada mais é do que a mente consciente do Jiva, eu sou, e eu sei que eu sou, eu experimento, e eu sei que eu experimento, e eu observo, eu sei que eu observo, isso ocorre como reflexo no corpo sutil. Isso nos leva a uma outra consideração, que foi um tema de discussão nesses dias, né? Por que no corpo sutil, né, existe esse reflexo e no corpo causal não existe esse reflexo, né? Porque no corpo sutil, né, o corpo sutil é fundamentalmente produzido por uma enorme predominância de sáttva. O corpo sutil tem muita sáttva, com algumas rajas e algumas tamas. Não fundamentalmente, a sua composição, a proporção de sáttva é a predominante, tá? Então, ele brilha, ele produz essa autoconsciência, tá? O corpo físico do Jiva, ele não tem nenhuma reflectividade, ok? A reflectividade existe no corpo sutil, que é ancorado ou integrado com o corpo físico. Portanto, o corpo sutil, ele vivifica e anima o corpo físico, né? A consciência precisa da mente do corpo sutil para vivificar o corpo físico do Jiva, né? Então, existe esses três, né? O corpo sutil integrado ou ancorado, ele produz a mente consciente do Jiva, né? O corpo físico sozinho é matéria inerte, totalmente inconsciente, sem nenhuma consciência, sem nenhuma senciência, né? Agora, o corpo causal, ele não brilha, ele não
reflete a consciência, porque, fundamentalmente, existe uma enorme predominância de tamas, entendeu? Essa é a minha compreensão, com base em algumas coisas que eu li e ouvi, e ouvi do Paramatmananda, entre outros. Eu tive essa conversa com o Ramji também, entendeu? O corpo causal, para a gente entrar no corpo profundo, a gente tem que desenvolver tamas, de tal modo que o Jiva, que o Vishwa, se ele estiver sonhando, ele se torna o Tejasa, e o Tejasa ele se transforma em Pranya, porque ele vai crescendo. O que ocorre é que, como você dizia antes, de um Jiva para o outro, existe uma dissolução, entendeu? Existe uma dissolução mesmo. A gente tenta, você fez esse experimento, eu já fiz, e muitas pessoas tentam fazer. Eu quero passar de um estado ao outro e eu quero observar essa transição. Eu quero ver o que vai acontecer. Quem sou eu quando eu começo a sonhar? Quem sou eu quando eu começo a dormir? Entendeu? E a gente sempre falha, porque nós permanecemos como o Vishwa, o Jiva, no seu estado de vigília, até o último segundo, entendeu? Aí, quando a gente dá uma vacilada, o Vishwa se torna o Pranya, ou o Tejasa. Ele se torna uma outra entidade experienciadora, porque para entrar naquele mundo, para entrar naquela loca, ele precisa de um outro corpo, entendeu? E ele é uma outra entidade. Tá? Então, essas entidades, elas possuem composições ou proporções das três energias que são diferentes. O Pranya, ele para entrar naquele sono profundo, o Jiva, que era no seu estado de vigília, que é o corpo causal, o reflexo da consciência no corpo causal, ele é naquele estado de vigília, ele sabe que ele existe. No corpo sutil, né, Nádia? Corpo sutil, desculpa. Então, quando ele entra já como uma outra entidade experienciadora, entendeu? A gente já não é mais o bicho. E ali não existe a autoconsciência, não existe a senciência do ponto de vista. Mas ainda assim existe um vritti, um pensamento, eu sou tão sutil, e a gente sabe que existe através de observações, seguindo algumas observações lógicas. Uma delas foi o que eu, não sei se eu mencionei agora, ou naquele primeiro pedacinho de vídeo de antes, é que a gente jamais quer tanto uma experiência, a menos que a gente saiba que existe tanta prazer, satisfação, alegria, paz, rejuvenescimento. Todos nós queremos entrar no sono uma experiência de sono profundo. E o fato que nós queremos, entendeu, é uma indicação de que existe a experiência de satisfação, paz, rejuvenescimento, contentamento, bliss, em outras palavras, entendeu? Então, nós sabemos que existe uma experiência altamente agradável no estado de sono profundo, tá? Eu não consigo capturá-la completamente porque não existe a dualidade sujeito e objeto, mas eu sei que existe porque eu adoro entrar naquele veículo de experiência e experienciar o estado de sono profundo, que nada mais é de não dualidade, de nenhum problema derivado das minhas vássanas que querem o que querem, não querem o que não querem, etc, etc. Teve até uma pessoa no grupo que tentou fazer uma associação assim, dizendo que o sono profundo tem uma relação como quando a gente morre. E eu até falei para ele, mas se as pessoas associassem de alguma maneira o sono profundo com a morte, todo mundo evitaria dormir, porque a gente é dotado de um condicionamento pela manutenção da vida, né? E a gente tem algo que a gente ama mesmo, essa experiência, e todo mundo compra um bom colchão, né? Investe num melhor colchão, num bom travesseiro, para ter uma boa noite de sono profundo, que é tão importante, inclusive para a nossa saúde física e mental, porque o sono profundo também tem essa relação que é como se fosse uma recarga que é necessária, né, por essa pausa de experiência que a gente tem do corpo físico e do corpo mental, né, do corpo sutil, a gente se revigora, né, Naga? Sim.
sim, sim. Mas essa analogia do sono profundo com a morte é interessante, porque nós temos uma confiança total que não, eu não tenho nenhum medo de morrer toda noite, porque a gente desaparece. O corpo físico, né, e o nosso corpo sutil desaparece quando a gente entra no estado de sono profundo, sem sonhos, né? Então a gente desaparece, a gente se dissolve, né? A gente não tem medo dessa morte diária, porque a gente tem total confidência de que no dia seguinte a gente abre os olhos e o nosso Vishwa retorna, né? A gente tem total confidência, muito embora a gente não tenha segurança aos 100%. Quantas pessoas morrem dormindo, né? É a melhor situação de todas, né? Porque você está ausente de toda a É a melhor experiência. morte, né? Então, essa é uma analogia interessante, porque a gente não tem medo dessa morte diária ou dessa dissolução diária, mas a gente tem medo da outra dissolução, a decomposição, deconstrução do corpo físico, né? Porque a gente não se deu conta que, em analogia, é mais ou menos a mesma coisa, no sentido de que a mente, ou o corpo sutil, ele não vem afetado pela decomposição ou deconstrução do corpo físico, né? Ô, Nagar, então agora olhando um pouquinho, vamos entrar mais nos termos técnicos do sânscrito e do Vedanta. Você trouxe algumas explicações muito claras, só para a gente fazer uma distinção também do que parece ser, da perspectiva de um ensinamento ou de outro, ou de quando um professor fala o outro, algum tipo de diferença, né? Então, o Samvid, que participa ali bastante conosco do grupo, ele trouxe uma parte do Tatyavabodha que existe uma expressão em sânscrito que até ele pegou lá uma tradução que o Swami Paramarthananda faz, dizendo que o corpo causal, Karana Sharira, né, ele é sátiva contaminado com raja, tamas e rajas, né? Aí a gente também tem referência do James falando, ao explicar a experiência do sono profundo, que a gente tem tanto a experiência do eu sou está presente, como de autoignorância está presente no sono profundo. Tem uma outra analogia, analogia não, é um esquema gráfico que ele coloca lá no Yoga das Três Energias, explicando Maya como um puro reflexo de Sattva, e a partir da manifestação de Maya, todas as três energias vão se manifestando, né, em nível causal, sutil e denso. Então, deixa eu fazer uns comentários sobre isso, porque isso é importante. Uhum. A projeção do universo manifesto, né, ele ocorre através de Maya. Veja bem, Maya é um outro nome dado para o corpo causal macrocósmico. Okay? O corpo causal macrocósmico é um outro nome dado para Maya, a mesma coisa. Tá? Então, quando Maya, que é um poder inerente à consciência, que não é separado da consciência, porque nada é separado da consciência, mas ainda assim não é a consciência, entendeu? A consciência não é Maya, melhor dizendo, entendeu? Mas é um poder muito, né, inerente, associado à consciência. Então, esse poder, quando ele entra em operação, ele entra imediatamente produzindo as três energias. Okay? Então, o que as escrituras dizem, né, com base aos ensinamentos que eu tenho estudado, e principalmente, ultimamente, com Paramarthananda, é que a consciência, quando ela reflete em Maya, entendeu? Na parte de Maya, onde existe a predominância, a dominância, muita dominância de Sattva Guna, é importante compreender que Maya já é colorido pelas três energias. Isso eu compreendi claramente com Paramarthananda também. Tudo já é colorido pelas três energias. Mas existe um aspecto de Maya que é dominado por Sattva. Ok? Então, esse aspecto dominado por Sattva produz o que a gente chama, esse aspecto predominado por Sattva
O termo sânscrito é sattva, pradana, prakriti. É a matéria predominada, entendeu? Pradana é predominância. Sattva, pradana, prakriti, entendeu? Então, esse aspecto de Maya, que é dominado por mais concentração de sattva, produz o que a gente chama de Ishwara. Né? Ishwara. Ishwara nada mais é do que essa enorme predominância de sattva. Tá? Então, Ishwara é consciência refletida no aspecto dominado por prana e dominado por sattva em Maya. Ele produz Ishwara. Okay? Então, quando a consciência, ao mesmo tempo, ela reflete no outro aspecto, né, predominado por Rajas, e ela produz o Jiva. Entendeu? O Jiva, na sua integridade, os seus três corpos, é produzido pela Maya refletido em Rajas, Pradana, Prakriti. Okay? Ele produz o Jiva. E o aspecto de Maya, que é dominado por Tamas, produz o universo físico material. Entendeu? Então, Maya, ele já é colorido pelas três energias, entendeu? E dependendo, né, desse aspecto, tudo isso, Fábio, são descrições didáticas que nos permitem tentar compreender um pouco, entendeu? Os mecanismos, entendeu? As dinâmicas de como tudo isso vem colocado, né, vem manifestado, né, como a gente vê. Tá? Então, por que a gente, existem tantas contradições que você encontra até mesmo nos mesmos Upanishads. E tem alguns Upanishads que vão dizer que Maya controla Ishwara. Aí, mais à frente, você vai ler e ele vai dizer que Ishwara controla Maya. Okay? Por quê? Porque Ishwara, ele produz Maya, entendeu? Maya produz Ishwara. Maya é esse poder primordial, entendeu? É o refletor, né, macrocósmico, entendeu? Esse aparato refletor macrocósmico que produz Ishwara, Jiva e Jakara. Ishwara com a predominância de Sattva, por isso que Ishwara é all-knowing, sabe tudo, né? O conhecimento de tudo, a inteligência que controla tudo, Rajas, entendeu? E Tamas. Então, esse Maya, esse corpo macrocósmico causal, ele vai projetar esses três universos, esses três mundos, ok? O causal, o sutil e o físico, ok? Então, existem essas contradições que, dependendo do ângulo, dependendo do contexto, o Swami, o professor, vai dizer assim, não, porque Maya, Ishwara depende de Maya, Maya controla Ishwara, sim, porque Ishwara depende de Maya, ok? A Maya é a primeira dualidade mais sutil, mais primordial que existe em referência à consciência pura, plena, que não dual. A primeira coisa é Maya. Maya produz as três energias, aí produz Ishwara. Okay? Então, Ishwara é um produto de Maya. Consciência plena em associação com Maya produz Ishwara. Ok? E then Ishwara. Mas depois, Ishwara, com a sua inteligência, entendeu? Puro conhecimento, pura inteligência, ele controla Maya no sentido de que Ishwara, sim, é um ser consciente vivo, entendeu? Is a living conscious being, Ishwara. Maya não, Maya é um aparelho refletor, entendeu? Do mesmo modo que o corpo sutil do Jiva é matéria inerte, é um espelho refletor, Maya é um espelho refletor macrocósmico. Ele produz Ishwara, e Ishwara se torna esse conscious living being, ok? Não é um Jiva, mas é um ser vivo consciente. Esse ser vivo consciente, ele tem o poder, através do conhecimento e inteligência, de manipular, administrar as três energias, que são os blocos iniciais de Maya. Ele utiliza as energias, as três gunas de Maya, e constrói o inteiro universo, entendeu? Ele consegue
entendeu? Governar, manipular, combinar, fazer esse coquetel das 3 energias, produzindo subsequentemente os 5 elementos e outros elementos secundários. Então, Ishvara, essa inteligência suprema, ele acaba controlando as 3 energias de Maya, entendeu? Do poderoso Maya. O microfone está fechado, Fábio. Você está falando com as crianças ou comigo? Desculpa, Nagar, eu estou ouvindo você, mas como eu estou administrando crianças aqui na sala também, eles me deram uma interrompida. É a mesma oposição de Ishvara também, ele tem que administrar. Exato. Eu criei, né? Mas enfim, tive uma pequena participação na manifestação dos dois pequenos. Então, querido, essa olhar para Ishvara como criação de Maya é incrível, né? Porque Maya está manifestando também leis que são inteligentes e que regem. Isso é Ishvara. Ishvara que manifesta. Deixar bem claro que a gente está falando de Ishvara como produto de Maya, o Ishvara como manifestação, criador e a sua criação. Sim, né? sim. Então, existem, ressaltando ainda mais essa questão dessas aparentes contradições, se a gente for ouvir os nossos grandes mestres, nossos grandes professores vedantinos, né, a gente vai perceber que ele diz uma coisa aqui, daqui a pouco, aparentemente, ele se contradiz ali, ou até mesmo os Upanishads, entendeu? Então, no final das contas, a gente precisa de ouvir com uma mente aberta, entendeu? E ouvir de novo, e ouvir em referência a outros contextos, porque dependendo do contexto, alguma coisa será dita, entendeu? Então, eu, por exemplo, eu nunca ouvi o Paramartananda falando que o corpo causal é constituído por tamas, ok? Tamas, sattva, com algumas inclusões de tamas. Eu nunca ouvi falar disso, entendeu? Agora eu vou até dar uma pesquisada. Porque, eu te passo a referência que o seu vídeo porque passou. do mesmo modo que o universo físico material é produzido através de uma predominância em sua proporção de composição de tamas, entendeu? E o corpo causal é o mais sutil dos sutis, entendeu? Então, imaginar que é sattva, entendeu? Não faz muito sentido, mas eu precisaria ver em qual contexto Paramartananda ou as escrituras se referiam a isso, entendeu? Porque, fundamentalmente, o corpo causal ele é inconsciente. Existe o conhecimento de tudo, de todos os universos passados, entendeu? Mas não existe uma mente consciente do Jiva, e, naturalmente, Maya Ishvara não é um Jiva, entendeu? Então, Nagar, esse é o ponto que parece que é constatável pela nossa própria experiência, né? Que é onde se resolve, independente de algumas distinções técnicas, das gunas, o que acontece no corpo causal? Nada está realmente manifesto, tudo existe somente como potencial, né? Então, prova disso é os condicionamentos que regem a maneira como a gente se expressa no mundo, que condicionaram, inclusive, a nossa manifestação mental e física, e a gente não tem ciência desses conteúdos porque eles existem como uma espécie de forma semente, né? Não tem uma manifestação deles de fato, eles existem não manifestos, né? Como potencial, é a noite de Brahman também. A noite de Brahman é a noite do Jiva. Será que dá para a gente dizer, Nagar, uma coisa que me ocorre, que única das 3 gunas que tá tudo não manifesto, tá tudo como potencial no corpo causal, mas a única das 3 energias que está manifesta no corpo causal seria tamas? Será que é por isso a gente tem essa experiência de velar, né, no sono profundo a experiência da mente e do corpo, e também porque essa experiência acontece da perspectiva do subconsciente, né, do corpo causal. Então, será que é isso? Tipo, tá tudo não manifesto,
mas o que está manifesto, algo que está manifesto no causal é tamas. Sim, talvez a gente possa especular isso, mas embora não seja muito importante essas especulações, entendeu? Para mim, permanece o fato de que essa autoconsciência, que é o reflexo da consciência, ela ocorre no corpo sutil. Eu ouvi já dizer do James e do Paramahansa dezenas de vezes que o corpo sutil ele reflete porque ele é altamente satívico, existe muito sátiva, com inclusões de rajas e tamas, que é o nosso problema. Né? Então, Ishvara é muito puramente sátiva, e nós somos sátiva na nossa mente, né, o nosso corpo causal, mas com inclusões de rajas e tamas. Então, isso é o mais relevante de compreender. Né? Agora, por que não existe nenhum reflexo da consciência? Por que não existe nenhum reflexo da consciência no corpo causal? Por que tudo existe ali, mas como potencial, mas nada é manifesto? Entendeu? Por quê? Porque não existe um aparato refletor, não existe a suficiente sátiva para projetar. Muito possivelmente, tem que dar uma investigada no porquê daquela afirmação, né, de que o corpo causal sátiva com algumas inclusões de tamas, mas possivelmente proveniente do fato de que o corpo macrocósmico causal contém o conhecimento de todos os universos passados em potencial. Né? Então, tudo existe como potencial, entendeu? E o corpo causal é o que tem o conhecimento de tudo, dos jivas individuais e do corpo macrocosmo, a mente de Ishvara, etc. Então, naturalmente, existe muito sátiva. Né? Mas quando a gente fala em referência ao jiva, entendeu? O corpo causal do jiva, ele é extremamente tamásico, porque, caso contrário, a gente não consegue dormir, entendeu? E se no momento que existe um pouco mais de inclusão de sátiva, a gente começa, rajas em sátiva, né? A gente poderia dizer raja em sátiva, a gente começa a projetar os conteúdos mentais da mente do indivíduo, as classes do indivíduo. Né? Então, esse é um campo um pouco assim sutil, né? Abstrato, e como eu disse já anteriormente, ele não é realmente relevante para o autoconhecimento, entendeu? As escrituras dizem que Maya, ou corpo macrocósmico causal, é logicamente incompreensível. O Paramahansa diz isso claramente no Tattva Bodha, entendeu? É incompreensível. Incompreensível, né? Para nós, os jivas, né? Humanos, em seu estado de vigília. Então, ele diz, é incompreensível, é aquilo que existe, mas não existe. Existe como potencial, mas em realidade não existe, entendeu? É, mas não é. A gente sabe que existe porque a consciência não causa nada. Então, a gente tem que integrar, né? A gente tem que trazer esse fator chamado Maya, o corpo macrocósmico causal, entre a manifestação do mundo sutil e físico. A gente tem que trazer Maya porque a consciência, nas declarações mais básicas dos Upanishads, que a consciência é actionless, ela não faz nada, ela não produz nada, ela é the causeless cause, entendeu? E ela causa sem fazer nada, etc. Então, a gente por conhecimento inferencial, a gente compreende que existe o universo, e essa causa não é a consciência, mas existe uma causa, porque nada existe sem uma causa. Nada existe sem uma causa. Então, essas revelações que vieram diretamente da mente de Ishvara, dizer assim, a causa é Mr. Maya, e a causa é mais ou menos assim, quando ocorre assim. Mas esse tipo de conversas eu tive até mesmo com o James, e o James nunca pôde me dizer nada muito definitivo, entendeu? Eu tive umas boas conversas com ele, que ele falou assim, eu não sei como ver essas aparências contradições, entendeu? Sim, porque as próprios Shastras falam, né? Tem
que está no nosso grupo lá nos arquivos, um texto sobre a Varana e Vikshepa Shakti. Então, o próprio campo macrocósmico de Maya, né, essa manifestação fundamental de Maya, é dito nos Shastras como algo que não está na categoria das coisas não é não resolvidas, mas assim, que não tem definição, né? Tem até um termo em sânscrito específico, né? E a outra coisa, Naga, que eu acho que deixa muito claro também toda a questão com o sono profundo aqui na nossa conversa, que o corpo causal não é um meio, mas ele não é um meio refletor, né? Sim. Então, tal como a gente precisa, por exemplo, aqui eu estou em São Paulo agora, deve ter milhares de ondas de rádio, por exemplo, FM, AM e tal, que estão aqui passando por mim. Mas você precisa de um rádio, né, um aparelho, que vai fazer manifestar esse conteúdo. Então a gente pode entender o corpo sutil, né, como esse meio refletor, que aquilo que chega a esse aparelho refletor que vem do âmbito causal, que tem tudo, né? Então ele manifesta, né? Porque ele reflete. Sim. Eu tenho a impressão que é por aí, Fábio, do ponto de vista do Jiva, da entidade experienciadora, né, do microcósmico, né, analisando do ponto de vista do microcósmico, do ponto de vista do Jiva, o corpo causal é constituído por pura tamas, entendeu? Com inclusões de rajas e sattva, naturalmente, porque nada existe sem a inteligência, né, que possa, né, permitir, né, aquele fenômeno. Qualquer fenômeno é desenhado, é dependente dessa inteligência fundamental, sattva. Então, do ponto de vista do Jiva individual, nós podemos dizer que é uma experiência indiferenciada, experiência de tamas, como eu li e ouvi diversas vezes falarem nossos professores Vedanti, do ponto de vista microcósmico, da experiência do Jiva em sono profundo, entendeu? Mas do macrocósmico, talvez a gente possa, e talvez esse seja o ponto, talvez o Paramarthananda ele comentava dentro do contexto macrocósmico, entendeu? Porque do ponto de vista de Maya, entendeu? Maya é sattva, ele vai para Ishvara, sim. Você vê diversas dessas culturas, a gente equaliza a palavra Ishvara, entendeu? Às vezes, eu costumava dizer, ainda hoje eu falo Maya slash Ishvara. A gente diz, diversas vezes, não, Maya e Ishvara é a mesma coisa. Assim, mas existem distinções sutis em algumas análises, né, mais tradicionais, né? Então, se a gente considerar que Maya se referia a Ishvara, sim, é uma constituição, né, uma composição de uma proporção, né, monstruosa de sattva, com algumas inclusões de rajas e tamas, talvez, entendeu? Então, talvez seja por aí. Eu gostaria que você me mandasse essa passagem do Paramarthananda para me dar uma estudada e depois eu retorno vocês sobre isso, entendeu? Ok. Mas também pela nossa própria experiência, né? A gente vai ainda então buscar talvez algum esclarecimento pelos Shastras, mas aqui, Nagar, pela nossa experiência, outra coisa que parece que fica bem clara é que no final das contas, você chegou a falar isso, né? Não tem tanta relevância porque a gente está muito bem resolvido na nossa experiência em sono profundo, né? Que é uma experiência de plenitude, indiferenciada, né? De formas, e é uma... Enfim, a gente está resolvido nesse campo, né? Porque a gente está dissociado da onde a gente começa a criar uma problemática que se faz com
o testemunho do mundo com os seus múltiplos objetos e a gente cria desejos e aversões. E aí, no sono profundo, a gente tá livre de tudo isso, mesmo em auto-ignorância, né? Que também Sim. é isso, né? Esse é um outro ponto importante de compreender, que essa experiência chamada de bliss, ou Ananda Maya Kosha, entendeu? Quando a mente do indivíduo ela se recolhe nesse estado de plenitude, ela ocorre também, ela ocorre em 3 níveis, né? Através do sono profundo, que é sono profundo / Nirvikalpa Samadhi, que é mais ou menos a mesma coisa. Nesse estado de Samadhi, Yoga, o sono profundo, a mente é resolvida, mas a gente sabe que é uma resolução temporária. Depois, a gente toca aquela mesma experiência de Ananda Maya Kosha toda vez que a gente obtém alguma coisa que a gente queira muito, ou a gente evite ou resolva alguma coisa que a gente precisa resolver, ou evite alguma coisa que a gente quer evitar. Toda vez que a gente consegue, né, trabalhar o campo, manipular, etc., e resolver, né, ou resolver a nossa mente, a mente imediatamente, o que é a mente do Jiva? São os quereres e não quereres, né? Essas aversões e atrações, ela se resolve e a gente vai naquele estado de bliss, Ananda Maya Kosha. Então, Ananda Maya Kosha, a gente obtém essa experiência através de Nirvikalpa Samadhi, sono profundo, através de correr atrás de objetos de experiências, como um sansari, ok? Quando a gente realmente obtém alguma coisa que a gente quer muito, a gente, por um pequeno período de tempo, a gente experimenta essa alegria, essa sensação de não limitação, porque o que nos limita são essas noções de que eu preciso de haver isso e aquilo, ou evitar aquilo e aquilo outro, caso contrário eu me sinto limitado. É uma autolimitação. Então, quando a gente resolve, né, por um período de tempo, a mente experiencia essa sensação de Ananda Maya Kosha também. Então, tem 2 são inconscientes, uma consciente no estado de vigília, obtendo o que eu quero, só que quando a gente obtém o que a gente quer, a gente jamais investiga para ver de onde que aquela felicidade, aquela bliss, aquela bem-aventurança, de onde que ela está vindo. E a gente acaba caindo no truque de Maya, a gente acaba acreditando que está vindo do objeto que eu obtive, o objeto que eu obtei. Então, a gente sempre associa a algum objeto do campo. Então, a gente não tem a clareza, não tem essa capacidade de discernir e compreender que essa Ananda Maya Kosha, essa sensação, esse sentimento de plenitude, né, ela é derivada de uma mente resolvida, né? E o único modo de realmente resolver no estado de vigília é através do autoconhecimento, como você disse, né? Com autoconhecimento, o mundo permanece, mas eu sei que ele não é real, não é absolutamente real. Ele existe, ele é experienciável, mas eu sei que os objetos, simplesmente, eles são vazios de valores, os valores eu os concedo, né? Etc. Então, esse conhecimento completo, né, ele permite a gente de navegar em Nitya sem sofrer, né, essas ansiedades e frustrações e agitações, perturbações mentais derivadas da mente. É o que é. Muito bom. Acho que a Tem gente cobriu bem o tema, né? Tem mais alguma coisa? Será que a gente vai conseguir satisfazer o Samvit a esse ponto? Samvit é um grande estudioso dos textos lá. Eu convidei ele para participar desse bate-papo, né, como exceção. Falei, podemos ir juntos, eu e você. Ele falou, não, eu sou um pouco tímido. Eu vou te passar a referência. Uma gracinha. Né? É um cara muito bacana. Eu vou te passar a referência que ele me mandou e Sim. Aí a gente depois pode, num outro momento, talvez ali no grupo, ou quem sabe fazer um vídeo também, né? Sim. Ok? Então tá. Então, obrigado. Obrigado a você, Fábio. Obrigado a todos aí que nos toleraram por mais um bate-papo Vedanta, que nos apoiaram, prestigiaram. Tchau. Tenho gostado. Ótimo. Um abraço, querido. A gente vai se falando. Ok, tchau. Até amanhã. Você vai participar amanhã, Fábio? Então.
Eu vou entrar em contato com você para a gente falar sobre isso, Okidoki. mas eu não Então posso tá. gravar também. Até mais. Sim. Até mais. Tchau.